Nesta edição aqui vamos conferir Vingadores número 162, foi lançado em maio de 1977. Foi escrito por Jim Shooter e os desenhos são de George Pérez. No Brasil, essa história saiu em Heróis da TV número 83, em maio de 1986. História de hoje: A Noiva de Ultron. Uma tragédia na mansão dos Vingadores, quando um misterioso ataque neurológico deixa vários heróis à beira da morte. Enquanto a ambulância chega em meio ao caos, Thor retorna às pressas e encontra seus companheiros sendo levados para tratamento. Sem saber a verdade ou a causa de tudo isso, as pistas apontam para uma ameaça conhecida e aterrorizante, Ultron. Determinado a descobrir a verdade, o Deus do Trovão inicia uma investigação que o levará a enfrentar um dos inimigos mais poderosos dos Vingadores. Enquanto os Vingadores tentam entender o misterioso ataque que deixou vários membros da equipe incapacitados, Thor retorna à mansão e recebe um relato alarmante dos sobreviventes. Tudo começou quando Hank Pym, sofrendo de graves problemas de memória, atacou seus próprios aliados, acreditando que eram invasores. Em meio à confusão, Ultron aproveitou a situação para sequestrar a Vespa e colocar em ação um plano devastador. Os heróis foram surpreendidos por uma ofensiva brutal que resultou na aparente morte do Visão, na derrota do Capitão América, Fera, Feiticeiro Escarlate e na destruição das esperanças dos Vingadores. Agora, com poucos membros ainda de pé, Thor, Homem de Ferro e Pantera Negra precisam unir forças para enfrentar Ultron antes que o androide assassino complete sua vingança definitiva. Enquanto os Vingadores lutam para sobreviver ao ataque devastador de Ultron, o androide executa uma nova etapa do seu plano cruel. Aproveitando-se da fragilidade mental de Hank Pym, ele desperta o cientista e o convence que os próprios Vingadores são seus inimigos. E para reforçar a mentira, Ultron afirma ter salvado Janet Van Dyne, a Vespa, de uma suposta traição dos Vingadores. Na verdade, o vilão pretende transferir a essência vital de Vespa para um corpo metálico cuidado por ele, transformando-a em mais uma peça de sua máquina de destruição. Preso em uma teia de manipulações e enganos, Hank Pym precisa descobrir a verdade, antes que Ultron complete seu plano sombrio. Em seu laboratório secreto, Ultron desperta Hank Pym e manipula suas memórias fragilizadas para convencê-lo que os Vingadores são impostores. Aproveitando-se da confusão mental do cientista, o androide afirma ter resgatado Janet de uma tentativa de assassinato promovida pelos próprios heróis. Enquanto Pym luta para compreender a situação, Ultron revela seu suposto plano: transferir sua força vital para um corpo metálico artificial. Presa entre a vida e a morte, Janet torna-se peça central em uma trama de mentiras, manipulação e obsessão. Sem perceber que está sendo usado por seu inimigo, Hank Pym pode acabar ajudando Ultron a realizar um experimento cada vez mais perigoso. Enquanto os Vingadores enfrentam a ameaça de Ultron, a história muda para um tranquilo rancho em Sharon, onde vive o ex-herói conhecido como Two Gun Kid. Entre partidas de pôquer e tarefas de fazenda, o lendário pistoleiro tenta se adaptar ao presente, mas sua mente ainda carrega as marcas de ter sido transportado para o século XIX, para os tempos modernos. Enquanto a ligação urgente interrompe sua rotina, memórias confusas começam a ressurgir, percebendo que algo importante está acontecendo. O velho aventureiro se prepara para atender o chamado, sem imaginar a gravidade da situação. Enquanto Thor e seus aliados procuram desesperadamente por pistas sobre o paradeiro de Ultron, o Visão permanece oculto, deixando os Vingadores sem respostas. Homem de Ferro tenta desvendar a lógica por trás das ações do androide e percebe que seus crimes seguem seu mesmo padrão perturbador. Lembrando a história de Ultron, Tony Stark conclui que o robô desvendou uma obsessão doentia por sua família, enxergando Pym como um pai e Janet Van Dyne como uma figura materna. Essa revelação leva os heróis a uma conclusão alarmante. O sequestro da Vespa pode fazer parte de um plano muito mais sombrio do que uma simples vingança. O plano mais perturbador de Ultron finalmente entra em ação. Convencido de que está salvando Janet Van Dyne, o androide inicia a transferência de sua essência vital para um corpo robótico criado especialmente para ela. Enquanto a Vespa luta para sobreviver ao doloroso processo,
Ultron observa com entusiasmo doentio o nascimento daquela que pretende ser a sua eterna companheira. À medida que o experimento avança, Janet Van Dyne começa a despertar dentro da estrutura metálica, dando sim a criação mais ambiciosa do vilão. Porém, a transformação ameaça ultrapassar todos os limites da ciência e da moralidade, colocando em risco não apenas a integridade da Vespa, mas também o futuro dos Vingadores. À medida que o experimento de Ultron avança, Janet Van Dyne desperta em meio a uma experiência aterradora, sentindo sua própria essência ser drenada para um corpo artificial. Ela luta para compreender a estranha fusão entre carne e máquina que acontece diante de seus olhos. Enquanto parte da sua humanidade parece desaparecer, uma nova consciência começa a surgir dentro de uma forma metálica criada por Ultron. Convencido de que está dando vida à companheira perfeita, o androide observa a transformação com entusiasmo obsessivo, sem perceber que o sofrimento que provoca. Ao mesmo tempo, Hank Pym começa a ser consumido pela culpa ao perceber que sua tentativa de salvar Janet pode estar ajudando Ultron a roubar sua identidade. Enquanto o Homem de Ferro vasculha a cidade em busca de qualquer sinal de Ultron, os heróis começam a acreditar que o vilão desapareceu sem deixar pistas. Na mansão dos Vingadores, a frustração cresce e os sobreviventes se preparam para uma batalha que pode decidir o destino da equipe. De repente, uma inesperada invasão de formigas interrompe a discussão entre Thor e seus aliados. O estranho fenômeno logo revela uma mensagem oculta de Hank Pym, indicando que o cientista ainda está vivo e tentando se comunicar. Para os Vingadores, aquele sinal apresenta a primeira esperança real de encontrar Ultron. E a misteriosa mensagem enviada por Hank Pym finalmente é decifrada, revelando uma pista crucial sobre o esconderijo de Ultron. Homem de Ferro, Thor, Pantera Negra e o Magno unem as peças do quebra-cabeça e descobrem que o vilão está utilizando uma antiga instalação de pesquisas em Long Island como base de operações. Sem perder tempo, os heróis partem em uma missão de resgate, determinados a salvar Hank e Janet antes que seja tarde demais. Enquanto cruzam os céus de Nova York rumo ao confronto final, a tensão cresce entre os Vingadores. Thor consiste no enorme poder de Ultron, das perdas e da equipe que já sofreu, e ele tem que resgatar. Derrotar o androide assassino virou questão de honra. No esconderijo secreto de Ultron em Long Island, Janet Van Dyne luta desesperadamente contra a transformação que ameaça apagar sua humanidade para sempre. Enquanto o androide se prepara para concluir seu plano e eliminar Hank Pym, uma figura inesperada surge nas sombras, o Pantera Negra. Utilizando toda sua habilidade e furtividade, o rei de Wakanda consegue localizar a base e desafiar Ultron sozinho para ganhar tempo. Explosão de destruição enquanto Thor e os demais Vingadores entram em cena para enfrentar o robô assassino. Porém, Ultron demonstra confiança absoluta em seu poder e deixa claro que considera os heróis incapazes de impedir seus planos. E a batalha final contra Ultron entra em uma fase final e mais perigosa, quando o androide revela que os Vingadores derrotados ainda podem ser salvos, mas apenas se os heróis conseguirem detê-lo a tempo. Enquanto isso, ele provoca seus inimigos com a perspectiva de uma vitória impossível. Ultron continua o processo de ameaça, transformar Janet Van Dyne para sempre. Em meio ao caos, Pantera Negra questiona as verdadeiras intenções de Hank Pym, sem saber se o cientista ainda está sob a influência do vilão. Determinado a eliminar qualquer resistência, Ultron dispara seu devastador raio encefálico, uma arma capaz de matar instantaneamente até mesmo o mais poderoso dos heróis. Quando Thor e o Homem de Ferro se tornam alvos do ataque mortal, a luta atinge um ponto crítico. A batalha atinge um novo nível de intensidade quando o Homem de Ferro descarrega toda a sua força dos seus raios repulsores contra Ultron. Porém, o ataque se mostra inútil. Protegido por um corpo de adamantio quase indestrutível, o androide emerge dos escombros praticamente ileso, enquanto Magneto luta contra a estranha sensação de estar enfrentando uma versão distorcida de si mesmo. Thor lidera uma ofensiva direta, decidindo derrubar o inimigo com combate corpo a corpo. Mas Ultron demonstra uma força devastadora, enfrentando os heróis sem qualquer sinal de fraqueza e lançando golpes capazes de rivalizar com o poder do próprio Deus do Trovão.
E enquanto o processo de transformação de Janet Van Dyne se aproxima da conclusão, Hank Pym começa a recuperar a lucidez e percebe a monstruosidade do plano de Ultron. Decidido a impedir a tragédia, ele tenta sabotar a operação, mas o androide acredita que sua vitória já é inevitável. Aproveitando a distração do inimigo, Pantera Negra entra em ação e lança um ataque surpresa para ganhar tempo. Ao mesmo tempo, Magnum enfrenta seus próprios medos. Thor transfere golpes devastadores com Mjolnir, mas Ultron continua resistindo graças ao seu corpo de adamantium. Com Janet à beira de uma transformação irreversível e os heróis lutando contra o relógio, a batalha alcança um momento crítico em que a coragem, sacrifício e determinação serão colocados à prova. A batalha chega a seu ponto mais crítico quando os Vingadores percebem que não há mais tempo para desligar ou reverter o processo que está transformando Janet Van Dyne em uma robô. Enquanto Magnum e Thor conseguem conter Ultron momentaneamente, o Homem de Ferro procura desesperadamente uma solução para salvar sua companheira. Com a luta ao redor se intensificando, Thor e Magnum unem forças para imobilizar o inimigo, mesmo sabendo que sua força colossal pode libertá-lo a qualquer instante. Enquanto isso, o Homem de Ferro prepara uma estratégia arriscada que pode representar a única esperança de salvar Janet e derrotar Ultron. E após descobrir a ligação entre Janet Van Dyne e o corpo sintético criado por Ultron, Homem de Ferro elabora um plano arriscado para derrotar o vilão. Convencido de que os heróis não teriam coragem de colocar Janet em perigo, Ultron acaba revelando informações necessárias para interromper o processo. Pouco depois, uma poderosa explosão marca a aparente derrota do androide, encerrando a batalha que quase destruiu os Vingadores. Com a ameaça finalmente neutralizada, os heróis comemoram a vitória, mas sem questionamentos, enquanto Janet ainda precisa ser salva completamente dos efeitos da transformação. Epílogo. Com Ultron derrotado e Janet Van Dyne finalmente salva, os Vingadores tentam compreender tudo o que aconteceu durante a batalha. A misteriosa mensagem enviada por formigas é explicada, revelando a engenhosidade de Janet. Enquanto Hank Pym lida com a culpa e as consequências de ter sido manipulado por sua própria criação, surge uma nova preocupação, a possibilidade de que a mente de Ultron tenha sobrevivido de alguma forma. Entre reflexões sobre sacrifício, redenção e os limites da tecnologia, os heróis percebem que a ameaça pode não ter desaparecido para sempre. Já Janet, após sua breve existência em um corpo metálico, retoma mais forte e consciente de sua própria humanidade.